Bom, primeiro é uma alegria estar aqui nessa escola Florestan Fernandes, uma escola que trabalha a formação de vários movimentos populares, então eu já estive aqui outras vezes, é uma escola também que inspira a gente a pensar outros modelos educativos. Então é uma alegria estar aqui de volta. E num momento importante, estamos assumindo o Ministério dos Direitos Humanos e dialogar com o MST é importante, porque é um movimento que está fazendo 40 anos, né? E que tem uma pauta muito importante no nosso país, que é a luta pelo direito à terra, né? Pelo direito à terra, a gente fala que é pelo direito à moradia, mas também por uma concepção do uso social da terra. E pensar isso é pensar direitos humanos. Uma das coisas que eu disse no meu discurso de posse é que a gente precisa aproximar o debate dos direitos humanos da vida, do cotidiano das pessoas. Eu quero dialogar especialmente, eu vou dizer, com a população brasileira, aquela que para ela parece que essa palavra direitos humanos parece não fazer sentido nenhum. Então a gente pensar a formação humana integral, a nossa humanização, passa por a gente pensar a garantia de direitos, que são direitos básicos, né? Ter terra, ter uma casa para morar, ter um trabalho decente, ter alimento saudável para a gente, para a nossa família na mesa. E o diálogo com o MST passa por todas essas temáticas. A luta pelo direito à terra, mas também um movimento que está fazendo um processo que também tem educado o Brasil de como produzir alimentos orgânicos, como fazer isso de uma maneira, né, que não é para exaurir a terra, mas é para a gente seguir continuando a ter terra nesse nosso país por muitos anos. Então a nossa pauta passou por isso e, é claro, por alguns casos graves de violação de direitos humanos que já ocorreram anteriormente no Brasil, mas que ainda estão ocorrendo. A gente teve, desde que eu entrei no Ministério, alguns casos graves de violência no campo, e o nosso diálogo aqui também tratou dessas questões, que mecanismos nós podemos utilizar e aprofundar para que a gente possa efetivamente garantir direitos e produzir, fazer com que as pessoas possam viver no campo com tranquilidade, sem ameaça às suas vidas. Então, acho que essa é uma questão para mim muito importante e que a gente tratou aqui. Que, é claro, passa por resolver uma série desses conflitos e é claro que a gente precisa avançar do ponto de vista da democratização do acesso à terra. Nós vivemos um período aí anterior de muita liberalização do porte de armas e a gente já antevia o que está acontecendo, quer dizer, armamento de maneira desmedida em mãos de pessoas que não estão absolutamente preparadas para tê-las, acaba provocando esse tipo de situação e nos preocupa também, de certa forma, uma ação também organizada. Eu acho que essas coisas elas vão se misturando. A gente está vivendo muitas questões ambientais do país que se associam, né, também a essa pauta da luta pela terra. Nós temos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, um programa que é de proteção a defensores de direitos humanos, ambientalistas, jornalistas, todas as pessoas que, pela sua atividade de luta pelos direitos humanos, têm suas vidas ameaçadas ou mesmo, em alguns momentos, ceifadas. E esse programa ele atua, né, na proteção dessas pessoas, na proteção das suas famílias, mas também acompanhando e monitorando para que as pessoas, né, sejam responsabilizadas pelos seus atos. Mas a nossa conversa aqui hoje passou por uma preocupação. Na verdade, a gente não quer nenhuma vida a menos. Então, o Estado brasileiro, nós precisamos trabalhar para que conflitos como esses, que muitas vezes levam a assassinato de defensores de direitos humanos, para que eles não ocorram. Então, essa foi uma das nossas preocupações, de poder pensar um pouco junto e também como é que a gente pode ampliar esse diálogo no âmbito do governo federal, mas também com os governos estaduais, com os municípios, para que a gente possa ter ações preventivas, né? E para a gente diminuir, trabalhar no sentido de atenuar esse acirramento com medidas preventivas. Então, esse foi um pouco o nosso diálogo aqui, a nossa conversa.
Bom, eu acho que uma tarefa do nosso ministério é ser esse espaço e construir espaços de diálogo, né? Participar desses momentos, das mesas de negociação e trabalhar para que as pessoas possam conversar, assentar juntas e buscar mediação e solução para os problemas. Eu acho que esse é um grande sentido do nosso ministério. Além disso, nós trabalhamos com vários conselhos com participação popular. Esses conselhos também, eles nos ajudam, eles ajudam nesse balizamento. Os conselhos tanto têm participação de vários movimentos populares, quanto tem participação de lideranças, de técnicos das várias áreas do governo. Então também é um lugar onde a gente pode aprofundar alguns temas e trabalhar no sentido de produzir entendimentos para dentro do governo, mas também buscando aí os outros entes federados para que a gente possa avançar nas pautas. No geral, esses temas, eles não estão só sob a alçada do governo federal. O governo federal é um ente importante, mas a gente atua, por exemplo, em regiões que têm terras que são da União, parte da terra dos governos estaduais, parte da terra de terceiros, de pessoas jurídicas, de pessoas físicas. Então, é preciso ter uma compreensão dos casos, não tratar isso de maneira genérica, porque cada caso é um caso, tem a sua especificidade, mas é preciso trabalhar para a gente chegar a termo, ou seja, para a gente solucionar os problemas, né? Porque quanto mais a gente demora na solução desses problemas, mais a gente percebe que vai escalando essa violência no campo. Nós temos aí uma tarefa grande, né, e inconclusa. O Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem trabalhado, e a gente tem uma comissão da anistia que tem trabalhado para que a gente possa avançar no julgamento de todos os casos e de todas as pessoas que entraram com processos esperando ser anistiados. Alguns processos, eles requerem reparação e outros pedido formal de desculpa. Então, o que a gente tem feito, já nesse primeiro momento, é uma conversa bem profícua com a comissão de anistia e estabelecemos um fluxo para o andamento dos processos e da publicação dos seus resultados. Eu estou com a expectativa positiva de que a gente vai chegar no final de 2026 com todos os processos que estão tramitando concluídos. O debate da anistia ele não se encerra, né, com o fim do julgamento dos processos. Por que ele não se encerra? Porque uma questão importante que eu acho que a gente precisa levar de toda essa história é o Estado e a sociedade brasileira compreenderem o que é uma ditadura, né? Os impactos que isso provoca na sociedade, para a gente nunca mais esquecer. E para a gente fortalecer, né, o ideário democrático. Porque isso ainda é assustador. Muitas vezes as pessoas, ainda tem gente que, né, que do ponto de vista do senso comum, pode imaginar que uma ditadura é um modelo que a gente possa seguir. Então, acho que o grande legado de todo esse processo é não só um reconhecimento, né, vou dizer assim, do mal que foi causado a inúmeras pessoas, a inúmeras famílias, a cidadãos brasileiros, mas a gente projetar para o futuro uma sociedade democrática. E isso se faz com mais estudo, com mais conhecimento, que as pessoas compreendam o que foi esse processo. Então, acho que aí a gente tem toda uma tarefa no que diz respeito ao registro, à memória, à verdade, para que a gente possa deixar para as gerações futuras esse ensinamento, que a gente não precisa passar por isso de novo. Até recentemente eu estava em Minas Gerais, estava na Assembleia Legislativa, eu participei de uma parte de visitas técnicas a vários territórios que foram atingidos, né, pelos dois crimes, o de Mariana e o de Brumadinho. A gente acompanha isso por estar no Estado e por saber os impactos que isso provocou para essas famílias, mas para o conjunto da sociedade mineira. Então, essa é uma preocupação que eu já venho com ela de Minas Gerais. E, é claro, chegando no Ministério, agora eu vou me inteirar, né? Eu ainda não
fiz nenhuma conversa dessa natureza, mas a gente sabe que a coordenação desse processo é com o ministro Jorge Messias e já está na minha agenda a solicitação aí de um diálogo com ele sobre essa questão e também para levar o pleito, né, que o Ministério recebeu. Que eu ainda não posso dizer que já não foi levado, mas a gente chegando aqui agora nesse momento, uma das coisas que eu pretendo fazer é esse diálogo, porque me parece que até então o Ministério dos Direitos Humanos não participava diretamente do processo de negociação e não acompanhou esse debate. Então, a gente está chegando, mas querendo ter mais informação e também já levando essa reivindicação. Bom, eu cheguei no Ministério, óbvio, num momento de muita tensão. Eu acho que a gente precisa reconhecer, né, que a gente tem processos e tem denúncias de assédio. Eu falo, isso não é uma prerrogativa do nosso Ministério. Assédio existe na sociedade brasileira, é fruto de uma estrutura social que é racista, que é machista, que muitas vezes é patrimonialista. E o que a gente precisa é constituir espaços próprios onde essas questões elas sejam tratadas. O presidente Lula assinou um decreto tratando de assédio para orientar os vários ministérios do governo federal. O MGI, né, que é o ministério que trabalha mais a questão da gestão interna e se relaciona com todos os ministérios, publicou uma portaria e organizou um comitê gestor para tratar especificamente dessa pasta, e o Ministério dos Direitos Humanos participa desse comitê gestor. No âmbito do Ministério, nós estamos fazendo uma reestruturação. Então, nós estamos reestruturando a ouvidoria do Ministério, nós estamos reestruturando a corregedoria, estamos criando um grupo de trabalho que articula ouvidoria, corregedoria, regulação interna, para cuidar desses processos. Profissionais muito sérios, muito competentes, que trabalham com muito afinco na construção de uma agenda que é muito difícil, né? O Ministério dos Direitos Humanos, ele atua, no geral, onde o Estado brasileiro falhou ou faltou na garantia dos direitos do conjunto da população, e é ali que nós vamos atuar. Então, assim, a gente tem profissionais muito sérios, muito competentes. O que a gente está fazendo é reorganizando a estrutura, criando canais, eu acho que processos, né, muito claros de como essas questões devem ser tratadas. E, assim, a minha avaliação é que a gente já melhorou muito, né? A gente não tem um mês que a gente chegou, mas que as tensões, elas, à medida que a gente vai deixando, colocando de forma mais transparente como que os processos vão acontecer, eu acho que tem uma tendência a diminuir o nível de ansiedade, porque as pessoas também ficam muito expostas. A ausência de processo e de fluxos definidos acaba deixando o conjunto dos trabalhadores muito expostos. Expostos muitas vezes à situação de assédio, mas expostos também na medida em que eles não sabem como se comportar, o que fazer, qual é o caminho, qual que é a instância que vai responder por determinada situação. Estamos trabalhando muito para dentro nessa organização interna, mas também acho que mantendo uma dinâmica que o Ministério precisa manter, que é o de diálogo com os conselhos, diálogo com os movimentos sociais, escutando a sociedade, porque a gente não constrói a pauta dos direitos humanos se a gente não tiver um amplo processo de diálogo e de conversa com o conjunto da sociedade. Estou escrevendo para fazer dormir os da casa grande, mas eu escrevo para acordá-los dos seus sonhos injustos. Então, eu falo, o nosso Ministério dos Direitos Humanos, ele existe para isso, né? Não é para fazer dormir aqueles que nos oprimem, mas para acordá-los dos seus sonhos injustos. É isso que a gente tem que fazer, e essa não é uma luta que se faz de maneira solitária.